Vamos começar então com a questão 11, tá? A questão 11 diz o seguinte, ó, que está sendo instalado um suporte em formato cilíndrico, tá? Então nós temos basicamente um suporte em formato cilíndrico, ok? E aí que vai ser pendurado uma bandeira, né? Prender uma bandeira, e ele está falando que vai ser preenchido com concreto. Quando a gente falar em preencher, tá? Nós estamos falando em volume. É tudo aquilo que vai aqui dentro, tá? Então, vamos para as medidas. Ele está falando que o raio interno, raio é quando a gente está falando em alguma figura circular, tá? Então, se nós temos uma figura circular, um círculo, o raio é do meio até a extremidade. Isso é chamado raio. E de ponta a ponta é chamada de diâmetro. Então, nós temos um raio que vale 4, tá? 4 centímetros. Ok? Então vamos à primeira medida que nós temos aqui. Ó. Essa medida que vai do meio até a extremidade vale 4 centímetros. E a altura, que é esta da base até o teto, né? Ela tem 3,5 metros. Cuida, atenção com as medidas. Aqui ele está falando em uma unidade, metros, e aqui centímetros. E a tua resposta ela está em metros. Então tu não pode trabalhar com metros e com centímetros, certo? Então nós vamos ter que trabalhar somente com uma unidade. Como a resposta está em metros, nós vamos transformar isso aqui em metros, ou seja, 0,04 metros, certo? 1 metro equivale a 100 centímetros, 4 centímetros equivale a x, certo? Ok. E a outra informação que ele te deu é que tu tem uma unidade ali, uma medida chamada de π, que equivale a 3, certo? Bom, para que tu precisa saber esse π? Porque para tu calcular o volume de uma figura em formato cilíndrico, tu tem que ter a área da base vezes a altura. O que é a área da base? É πr ao quadrado, que é a área dessa figura circular aqui. Tá? Então tu tem que saber a área de uma figura circular, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, vamos pagar que eu tinha feito antes aqui um esboço. Então, vamos lá. Volume é igual a 3 vezes, qual é o raio? 0,04 ao quadrado vezes 3,5. Volume é igual a 3 vezes 0,04. 0,0016 vezes 3,5. Volume é igual a 0,0168 metros cúbicos. Certo? Isso está na resposta letra D. Fechou? Questão número 12. Em uma semana de liquidação, uma loja principal da avenida, enfim, ó, produto 1. Vamos chamar assim, ó, P1, produto 1. Cada um chama como quiser, tá? O produto 1 recebeu 20% de desconto. Tá? De desconto. E ele passou então a custar R$ 168. O produto 2, ele passou a ter um desconto de 35%. E passou a custar R$ 217,75. Bom, o que acontece? Vamos pensar da seguinte forma. Sempre quando a gente falar em desconto ou acréscimo, nós temos que ter um truque em mente. Olha só. O preço original, vamos chamar assim, ó, preço original. Isso quando tu tem aumento, tá? Anota essa regra, essa dica aí. Quando tu tiver um aumento, o preço original, tu vai multiplicar por 1, o valor deste aumento e ele vai te dar o preço final. Então, por exemplo, o produto teve um aumento de 20%, então tu vai multiplicar por 1,20. Ah, o produto teve um aumento de 50%, 1,5. O produto aumentou 2%, 1,02. Não é 1,2, porque isso aqui é 20%. A gente sempre tem que preencher com duas casas, tá? Ah, o produto aumentou 1%, 1,01. Certo? Isso serve para aumento. Quando tu tiver o desconto, como é que vai funcionar? Quando tu estiver falando em descontos, tu vai pegar o preço original e vai multiplicar por 0,1
o que falta para 100 e vai te dar o preço final. Por exemplo, o produto ele teve um desconto de 10%, 100 menos 10, 90. Tu vai multiplicar então por 0,90. O produto teve um desconto de 30%, 100 menos 30 é igual a 70, então tu vai multiplicar por 0,70. O preço sofreu um desconto de 1%, então tu vai botar lá 100 menos 1 igual a 99, então tu vai multiplicar por 0,99, certo? Anota essa dica que tu vai usar bastante. Então, o que ele está falando? Vamos apagar isso aqui para a gente poder começar a calcular. Olha lá, ele está falando que o produto 1, ele tinha um preço e ele teve um desconto de 20%, passando a custar R$ 168. Então vamos lá. O preço original, tá? O preço original vezes 0,100 menos 20 é igual a 80. Então nós vamos multiplicar por 80. E isso passou a custar R$ 168. Vamos deixar o P isolado e vamos passar o 0,80 multiplicando, dividido por 0,80. Logo, o P1 ele custava R$ 210, certo? Agora vamos para o P2. Mesma coisa, o preço original vezes. O desconto foi de 35%, então vamos lá, 100 menos 35 é igual a 65. Logo, vamos multiplicar por 0,65 e passou a custar 217,75. O preço então vai ser 217,75 dividido por 0,65. Logo, o preço é R$ 335, certo? Mas o que ele te pediu ali nas respostas, na pergunta ali? Como caso esse produto não estivesse em nenhum tipo de desconto, qual seria a soma dos produtos? Ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor disso somado a isso. Então, nós temos 210 mais 335, ou seja, R$ 545. Matamos a questão. Bora à questão 13. Então vamos lá. A Secretaria de Educação do município promoveu uma Olimpíada de Matemática entre as escolas. As 6 escolas com os melhores resultados obtiveram os seguintes pontos. Então vamos lá. Tivemos primeiro 458 pontos. Depois nós tivemos, deixa eu ver se está meio riscado ali, 516, 600, 678, 712 e 888. O que ele está te pedindo? Qual das alternativas apresenta a metade da média aritmética? O que é a média aritmética? É tu somar todos esses elementos aqui, tu vai somar e tu vai dividir pela quantidade de elementos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós vamos ter que somar todo mundo e dividir por 6. O que acontece? Só que ele não quer a média aritmética, ele quer a metade. Então, quando tu chegar ao resultado, tu vai fazer o quê? Vai dividir por 2, certo? Então, vamos fazer essa matemática aqui. No resultado dessa soma, tu vai ter como resposta 3.852. Só que isso é só a soma. Nós temos, então, que dividir isso aqui por 6. E isso aqui vai te dar como resposta 642. Isso é a média aritmética. Só que ele quer a metade disso. Ou seja, a metade dos 642. Então, nós vamos ter como resposta 321. Isso aí está na alternativa letra D. Questão 14. Vamos lá. Um novo controlador de um estoque percebeu que poderia gerenciar a entrada e saída de enrolação pura, tá? O que está acontecendo? Ele está te dando duas equações de primeiro grau. A primeira está escrita assim, ó, 12 mais 2x mais g de x, ou seja, ele colocou uma outra função aqui no meio, mais x menos 8. E nós temos a segunda equação, que é x mais 3 mais 2x menos 2, certo? Bom, ele só está te dizendo que ele é um controlador que está usando essas duas equações aqui para chegar a um resultado. Mas ele quer saber se tu, no lugar do x, tu usar o número 1,25.
Bom, isso é simples. O que tu vai fazer? Onde tu encontrar x, tu vai substituir por 1,25. Só que aqui nós temos toda a equação. Então, quando tu chegar ao resultado disso aqui, que aí sim tu vai inserir aqui dentro. Então, vamos ao cálculo aqui. Vamos começar com g de x. Porque se eu começar por f, aqui eu vou ficar trancado. Então, vamos lá. 1,25 é o lugar onde está o x. Tá? Então, vamos lá. 1,25 mais 3 mais 2 vezes 1,25 menos 2. G de 1,25. Vamos somar direto aqui. 4,25 mais 2,5 menos 2. G de 1,25. Então, nós temos aqui 6,75 menos 2, 4,75. Esse é o nosso primeiro resultado. Agora, nós vamos pegar esse valor e nós vamos substituir na f de x. Então, vamos lá. F de x, que é 1,25, que eu também preciso substituir ali. Então, nós temos 12 mais 2x mais g de x mais x menos 8. F de 1,25, 12 mais 2 vezes 1,25, dá 2,5, mais, quem é g de x? 4,75 mais 1,25 menos 8. Função vai ficar, vamos botar aqui já, 14,5 mais 4 mais 1, 5, com esses quebrados aqui vai dar 6, menos 8. F é igual 14 mais 6 dá 20. 20 menos 8, 12,50. Resposta letra B. Questão número 15. Vamos lá. Após um levantamento feito por um gestor, enfim. Então vamos para as informações que ele está pedindo. Um pacote, vamos botar assim, um pacote tem 500 folhas. 500 folhas. Primeira informação que a gente tem. Segunda, há um desperdício de 2%. Então vamos botar assim, o desperdício equivale a 2%, ou seja, 2% das 500 folhas. Quer dizer que dessas 500 folhas, 10 folhas não são usadas, não são úteis. Ok? Essa é a segunda informação. Terceira informação, cada folha equivale a 2 impressões. Então, uma folha gera 2 impressões. Tá? Eu só estou escrevendo o que a gente está vendo ali nas informações. O custo de cada impressão é de 4 centavos. Então, uma impressão equivale a 0,4 centavos. Cuida essa parte aqui, Vamos aqui, caramba. Aqui, cuida essa parte aqui, porque ele não está te dizendo que uma folha custa 4 centavos. É uma impressão. Só que em uma folha cabem 2 impressões. Então quer dizer que em uma folha eu tenho 0,8 centavos de gasto, certo? Bom, agora vamos lá. Considere que em um mês usou 4 pacotes. Qual foi o meu custo total? Então vamos lá. Primeira coisa, um pacote, eu vou fazer bem devagar aqui, um pacote, eu tenho 500 folhas. Só que só são impressas 490 folhas. Por quê? Porque esses 2% é desperdiçado, ou por um erro de impressão, ou por algum motivo. Então quer dizer que eu tenho 490 folhas, certo? Cada folha dessas me gera 2 impressões. Então quer dizer que eu tenho um total de 980 impressões, certo? Se uma impressão custa 4 centavos, então quer dizer que 980 impressões vão me custar R$ 39,20. Quer dizer que em um único pacote, eu tenho R$ 39,00 de custo por um único pacote, certo? Então, como eu tenho 4 pacotes, eu vou multiplicar isso aqui por 4. E isso vai me dar 156,80, certo?
Bom, outra forma que a gente poderia ver também é que dizer que ó, uma folha nós temos 8 centavos, 490 folhas, então nós vamos fazer a mesma multiplicação que vai dar o mesmo resultado de 156,80, alternativa letra C. Questão número 16. Está sendo construído em um condomínio, um bairro próximo, não sei que não interessa. Faz parte dessa construção uma praça de brinquedos que possui uma região formato heptágono. Olha só. O básico: triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Aí eu vou pular essa próxima aqui, tá? E nós temos o UFC, 8 lados, octógono. Certo? Então, se aqui nós temos 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, aqui só pode ser 7 lados e aqui são 8 lados, tá? Não importa aqui o formato da figura, mas tu sabe que ela tem 7 lados, tá? Heptacampeão, 7 vezes campeão, certo? Bom, então o que isso para nós importa? Vamos apagar isso aqui. E vamos trabalhar com o exercício, tá? Então era só para talvez lembrar, associar ali a quantidade de lados, ok? Então vamos lá, nós temos então uma figura que é um heptágono. Deixa eu ver como é que vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sei lá, tá? Tem 7 lados aqui a figura. E cada lado mede 1,35. Então nós temos 1,35 aqui, 1,35 aqui, ou seja, nós temos 7 lados medindo 1,35. O que ele está querendo saber? Perímetro. Perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, nós temos 7 vezes 1,35, tá? Que vai nos dar 9,45. Tá? Então, esse é o perímetro do heptágono, 9,45, alternativa letra A. 17. Percebeu-se que um parâmetro meteorológico é obtido através de uma série complexa de cálculos. Papo furado. Entretanto, coincidentemente, esse parâmetro é o resultado obtido entre um mínimo múltiplo comum, MMC, entre os números naturais pares maiores do que 10. Ou seja, nós temos aqui 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Ele não disse que é igual a 10, ou seja, maior ou igual a 10. Ele falou que é maior do que 10. Qualquer número que é maior do que 10, já descarta o 10. E é menor do que 20, descarta o 20. Então nós temos que fazer um IMC entre 12, 14, 16 e 18. Certo? Como é que se faz o IMC? Bem simples. Coloca eles lado a lado e nós vamos cortando, dividindo pelos menores números inteiros em ordem, tá? Até chegar a todos ficarem igual a 1. Então vamos lá, começamos pelo 2. 12 dividido por 2, 6. 14 dividido por 2, 7. 16 por 2 dá 8 e 18 por 2 dá 9. Vamos por 2 de novo. Aqui dá 3, mantém o 7 porque não dá. Aqui dá 4, mantém o 9. Dá por 2 de novo, mantém o 3, mantém o 7, aqui ó, dá para dividir por 2 e mantém o 9. Vamos por 2 de novo, 3, 7, 1. Acabou aqui, 9. Não dá mais para dividir por 2, vamos por 3. Aqui dá 1, matou, mantém o 7, 1 já não nos interessa mais, e aqui o 9 dá por 3, que dá 3. Vamos 3 de novo, aqui já acabou, não interessa mais, o 7 mantém, e aqui acabou, certo? Então nós já matamos aqui o 12, o 16 e o 18. Ficou faltando somente o 7, que dá por 7, que dá 1. Então como é que é o resultado do IMC? É a multiplicação de todo mundo aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, só dos números 2 aqui a gente já tem 16. 3 vezes 3 dá 9 e aqui dá 7. Então agora a gente só vai multiplicar aqui, ó, 16 vezes 9 vezes 7, 63. Resposta disso,
1008, alternativa letra D. Questão 18. Está sendo construído, então, uma piscina em formato paralelepipédico. Porra, nada mais é do que um paralelepípedo, tá? Ou seja, é uma figura como se fosse uma caixa de sapato. Bom, vamos imaginar que é bem uma piscina, né? Então vamos lá, vamos começar com as medidas. O que ele tem de medidas aqui? Profundidade, 1,5, que é essa medida aqui. Comprimento, 8 metros. Largura, 4 metros. Essa é a nossa medida. Bom, o que acontece? Ele está falando que a capacidade dessa piscina, ela tem que ser, o recomendado, é 85%. Lembra a primeira questão que eu falei em preencher capacidade, ou seja, é todo mundo que está aqui dentro. O que acontece? Isso é chamado de volume. Volume é sempre a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base aqui? Nós temos um retângulo. Então, a área da base de um retângulo nada mais é do que esse lado vezes esse. Então, nós temos o quê? 8 vezes 4. E a altura vezes 1,5. Isso vai nos dar 48 metros cúbicos. Ou seja, eu preencho essa piscina com 48 metros cúbicos. Porém, tem um detalhe. A gente não enche uma piscina com metros cúbicos, a gente enche com litros. E 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Logo, eu tenho 48.000 litros para essa piscina. Eu vou te dizer que se eu fosse o cara da banca que está montando as questões, eu botaria a resposta ali, 48.000 litros. E tu ia direto ali. Não tem 48.000 litros. Por quê? Porque o que ele diz é que a recomendação seja de 85%. Então nós temos que ter, deixa eu apagar aqui, 85% de 48.000. Tá? Então são 48 vezes 0,85. E isso vai nos dar 40,8 mil litros. Isso está na letra C. Questão 19. Bom, de forma inovadora, uma empresa iniciou a comercialização de um relógio com 24 horas. Bom, o que acontece? Nós temos um relógio convencional que ele vai dessa forma aqui, certo? Esse é o nosso relógio tradicional. Só que o que acontece? Quando tu fecha um dia, isso é só teoria, tá? Quando tu fecha um dia, o que acontece com o ponteiro das horas? Ele dá 2 voltas, né? Ele tá aqui bonitinho, ele faz uma volta para metade de um dia. 2 voltas, fechou um dia. Só que essa empresa criou um relógio que ele tem 24 horas, certo? Então o que acontece? O ponteiro do relógio ele começa aqui. Quando chega na metade do dia, ele está aqui embaixo. E quando chega no final do dia, ele voltou aqui para cima. Quer dizer que um dia ele fez uma volta completa. Por que dessa teoria? Para a gente poder fazer o cálculo. Olha só. Ele está te dizendo o seguinte, ó, que posso afirmar que após 648.800 segundos, quantas voltas ele deu? Quantas horas o ponteiro das horas deu? Bom, a gente tem que saber o que significa isso aqui. É um dia, 2 dias, são 10 dias. Então nós vamos ter que converter isso aí em horas para saber de dias de quanto nós estamos falando, já que um dia tem 24 horas. Então, 648.800, a gente vai ter que dividir isso aí por 60. Então vamos dividir por 60, ó, que vai nos dar 10.680 minutos, tá? Dividir por 60. Agora, se eu dividir por 60 de novo, eu vou chegar a um resultado de horas. 178 horas. Ok? Bom, o que acontece? Um dia tem 24 horas. Então, quer dizer que se eu dividir isso aqui por 24, eu vou ter um total de 7 dias. Na verdade, é 7,41 dias. Logo, nós sabemos que o ponteiro das horas deu um total de 7 voltas.
Lembra? Um dia ele dá uma volta. 7 dias, ele obviamente deu 7 voltas. Resposta letra C. E para a gente fechar, vamos para a questão número 20. A questão número 20, ela vai trabalhar com aquela dica que eu dei lá no início, acréscimos e decréscimos. Então nós temos um número 100, certo? Bom, ele passou com sucessivos decréscimos e acréscimos. Então vamos ver o que representou o número final de decréscimos e acréscimos, tá? Então vamos lá. Bom, seja o número 100, considere que ele recebeu um decréscimo de 10. Ou seja, decréscimo é 0, aquilo que falta para 100. Então vamos lá, vezes 0, o decréscimo foi de 10%. 100 menos 10 é igual a 90. Então nós multiplicamos por 90, certo? Ou, como a gente está falando de sucessivos descontos e acréscimos, tu pode ir sair multiplicando por 1, alguma coisa, tu pode fazer toda essa sequência. Ou tu pode pegar o resultado disso, que dá 90, e vamos para a próxima linha. Eu prefiro fazer assim, tá? Então vamos lá, 90 é o meu segundo resultado. Em seguida, um acréscimo de 10. Lembra, acréscimo é 1, o acréscimo que foi dado, 10%. Ou seja, 99. Então nós já temos como 99 o nosso próximo resultado. Dos 99, ele sofreu um outro decréscimo de 20, ou seja, 0,100 menos 20 é 80, que dá 79 com 20. 79 com 20 passa a ser o nosso próximo resultado. E por último, um acréscimo de 10%, ou seja, acréscimo 1,10. 87 com 12. Resultado final, 87 com 12, tá? Se, só por curiosidade, tá? 100 era o número inicial, 87 com 12 foi o número final. Pergunta, daqui para cá, ele sofreu um acréscimo ou um decréscimo? Sofreu um decréscimo, né? O número decresceu. E se a gente fosse olhar assim, de bate-pronto, a gente saberia dizer quanto que foi esse decréscimo? Lembra? O resultado inicial vezes aquele decréscimo passou a ser 87 com 12. Então, se eu dividir 87 por 12, 87 com 12 dividido por 100, ele vai me dar aquele número 0, o que falta para 100. E isso é como se eu tivesse dado um desconto desde o início de 12,88. Tá? Isso aqui foi só mais para tentar tirar ali a dúvida, tá? Mas a princípio, essas são as questões da prova de vocês.